Bom, pessoal, a gente vai responder essa questão aqui, né, envolvendo um pouco, né, desses conceitos de calor específico e capacidade térmica. Então vamos lá. Dois objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Podemos então afirmar que... Então vamos ver aqui primeiro esse enunciado. Então aqui eu vou botar o objeto A e aqui o nosso objeto B, beleza? Pessoal, o que é que está dizendo aí no enunciado? Que os objetos são de mesmo material. Isso quer dizer o quê? Se eles são de mesmo material, quer dizer que que o calor específico de A é exatamente igual ao calor específico de B, tá certo? Justamente por eles serem do mesmo material. Se eles são do mesmo material, então nós já podemos eliminar aqui de cara a letra B, que está dizendo que o calor específico de B é o dobro do de A, e a letra D, né, que está dizendo que o calor específico de A é o dobro do de B. E também a gente pode eliminar até essa letra E, que apesar de não estar falando de calor específico, mas ela está falando de coeficiente de dilatação térmica, que também depende do material. Então, nesse caso aí, por exemplo, se for algo envolvendo comprimento, os coeficientes vão ser iguais, justamente por serem do mesmo material. Então, aqui a gente também pode eliminar a letra E, certo? Continuando a questão. Recebem a mesma quantidade de calor. Então, a quantidade de calor que A recebe é a mesma quantidade de calor que o B vai receber, certo? E por fim tem a questão das variações de temperaturas. Então, bem aqui eu vou colocar assim, variação de temperatura A e variação de temperatura B. Só que tem um porém, está dizendo que o A é o dobro do B. Então, bem aqui, no lugar desse θA, né, variação de temperatura A, vou colocar 2 vezes a variação da temperatura B. Tá certo? Pronto, agora aqui a gente vai substituir na fórmula da capacidade térmica. O que é que diz a fórmula da capacidade térmica? Que a capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Então, para o corpo A, como é que vai ficar? Capacidade térmica de A é a quantidade de calor A sobre a variação de temperatura A. Só que está dizendo que A é 2 vezes a variação de temperatura de B, né? Então, vou botar logo aqui, capacidade térmica de A é a quantidade de calor de A dividido por 2 vezes a variação de temperatura de B. Qual é a capacidade térmica de B? Vou botar aqui. É a quantidade de calor B sobre a variação de temperatura B. Beleza? Vou isolar agora a quantidade de calor dos dois termos, né? Encontrei isso e encontrei isso aqui. Então, ao isolar, eu vou ter isso aqui. Em A vai ficar assim, quantidade de calor A é igual a capacidade térmica de A vezes 2 vezes a variação de temperatura B. Quantidade de calor B é a capacidade térmica de B vezes a variação de temperatura B. Eu fiz isso aqui, o produto do meio pelos extremos. Beleza? Como nós vimos aqui,
as quantidades de calor, elas são iguais, ó. Como é que eu sei, ó? Recebem a mesma quantidade de calor. Então, se elas são iguais, eu posso isolar elas. Aliás, eu posso igualar essas duas equações. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu botar aqui uma cor vermelha. Então, vai ficar assim, ó. Capacidade térmica. Vou só apagar aqui. Então, ó, QA é igual a QB. Quem é o QA? Capacidade térmica de A vezes 2 vezes a temperatura B. Igual a QB, capacidade térmica de B vezes a variação de temperatura B. Então aqui eu posso cortar, ó. Temperatura de B de um lado, temperatura de B, variação de temperatura de B do outro, né? O que é que sobrou aqui pra gente? Capacidade térmica. Opa. 2 vezes, ó. Sobrou 2 aqui, ó. 2 vezes a capacidade térmica de A é igual à capacidade térmica de B. Ou seja, a capacidade térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A, né? Então, alternativa, letra A. Beleza, pessoal? Então, aqui ó, a gente encontrou essa relação aqui, ó, que a capacidade térmica de B é 2 vezes a capacidade térmica de A, tá certo? Só para a gente acrescentar aqui, ó, essa parte de capacidade térmica, ó, só lembrando, né, ó, você tem aqui um objeto qualquer, ele vai receber, digamos que ele recebe, ó, uma quantidade de 600 calorias, né? E digamos que esse objeto inicialmente, antes de ele receber essas calorias, ele estava com uma temperatura de 10 graus. Depois que ele recebeu essas calorias, a sua temperatura aumentou para 210 graus Celsius. Aí eu pergunto, qual é a capacidade térmica desse corpo? Vamos lembrar, ó, capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Qual foi a quantidade de calor? 600. Qual é a variação de temperatura? 210 menos 10. Então vai ficar o quê? 600 dividido por 200, que nesse caso aí vale 3 calorias por grau Celsius. Beleza? Então essa é a capacidade térmica. Professor, o que é que significa isso aí? Significa isso aqui, ó. A cada 3 calorias que esse corpo recebe, a temperatura dele, ó, vai subir em 1 grau Celsius. Então, digamos, ó, ao invés de receber 600 calorias, ele recebesse apenas 6 calorias. Então, a temperatura dele ia do 10 para o 12, né? Ó, porque a cada 3 calorias aumenta 1 grau Celsius, recebeu 6 aumenta 2. Então, esse seria aí o conceito de capacidade térmica, né? Ó, a cada 3 calorias, o corpo, né, vai ter um aumento de temperatura de 1 grau Celsius, né, para essa situação aqui. Se a gente fizermos uma relação aqui, ó, entre a capacidade térmica e calor específico, né? O que é que nós teremos? Vamos lembrar, a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Já vimos que a quantidade de calor, esse Q aqui, ó, ele é representado pela massa, calor específico, variação de temperatura. Então, como é que fica a nossa fórmula? Fica assim, ó, capacidade térmica é igual massa, calor específico, variação de
temperatura, dividido pela variação de temperatura, né? Então daqui, pessoal, a gente vai tirar isso aqui, ó. Se eu cancelar aqui, ó, eu vou ter que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Tá certo? Então isso aqui é uma relação entre a capacidade térmica e o calor específico. Lembrando, né? Capacidade térmica, ó, é um C maiúsculo, calor específico é um C minúsculo. Beleza, pessoal? Então, próxima aula a gente resolve algumas questões envolvendo esses dois conceitos, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.